Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Como o Thiago falou, esse ano eu completei 40 anos de experiência, né? 40 anos de formado. Eu comecei minha vida com caldeiras centrais termoelétricas e também, em paralelo, dava aula na Unesp, na Unicamp, como professor de tempo por regime parcial. Então, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho MBA na área de redes neurais, tá? Pós-graduado na área de energia e fluido pela Politécnica e doutorado em engenharia química pelo Unicamp, tá? É claro, eu não sei nada de química, tá? Eu sou engenheiro mecânico, doutorado em engenharia química, mas na área de processos, tá? Então existe uma diferença. E especificamente na área de agitação de fluidos. Tá? Sou sócio da empresa Cérebro Mix. Você já deve ter visto aí no mercado, muita gente assim não tem, porque a gente tem uns softwares de vaso de pressão e agitação de fluidos no mercado. Tá? E tem a empresa Mixing, que é a empresa de consultoria, onde a gente faz toda a parte de consultorias na área de, a gente fala na área de normas técnicas. Tá? Principalmente ASME, seção 1, caldeira, seção 8, seção 9, sondagem, seção 5, END, né? E seção 2, materiais. E a parte API, toda a parte API. Então, nós somos especialistas em normas técnicas. E fazemos também toda essa área de análise de risco. Tá? Não somos especializados em engenharia de segurança, mas a gente conhece bem essa parte de fazer análise de riscos. Tá? Nós vamos falar um pouco aqui sobre a ANP, a fiscalização da ANP, porque a gente prepara muitas usinas aqui para receber fiscalização da ANP e também para fazer vários trabalhos que norteiam a fiscalização da ANP, tá? Eu fiz um material aqui, pessoal. Esse material mais vai ser para vocês dar uma lida. Eu não vou conseguir apresentar tudo isso aqui em 40 minutos, tá? Mas eu fiz aí um material, depois vocês podem baixar aí o pessoal aí do evento, né? E a gente vai passando, tá? O tema aqui que eu tentei colocar foi o seguinte: fiscalização, auditoria, análise de riscos e adequações à parque de armazenagem de etanol. Por que o parque de etanol, tá? É porque eu quero dar uma ênfasezinha num dos itens que são mais historiados, tá? Então a gente tem 3 itens que são muito historiados, que são as áreas classificadas, que é a parte de parque de etanol, peneira molecular e destilarias. Esses são os 3 itens que são muito visados porque são áreas classificadas, né? Então eu já começo dizendo sobre esses 3 itens. Uma coisa que eu vejo sempre nas usinas, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: bom, isso aqui é uma área classificada, certo? Então, se ela é uma área classificada, ela tem que ser uma área o quê? Restrita, controlada. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: você tem uma cerca cercando a peneira molecular, cercando a destilaria, com controle de acesso. Aí a gente vai ver nas usinas, nem os coordenadores, nem os gerentes têm NR20, né? Mas como é que adentra na área classificada, né? Então, tudo isso precisa de ser visto, tá? É coisa simples. Lá para o gerente, mas eu tenho que ter curso de NR20? Tem. Você vai adentrar a área classificada, você precisa ter. E tem que ser tudo fechado? Tem. É uma área restrita, não pode ficar entrando pessoal. Aí o pessoal fala, isso é importante. Isso, pessoal, é normas técnicas, é normas regulamentadoras, que vai atender NP. Eu sempre digo o seguinte: se vocês trabalharem com normas técnicas, vai atender as normas regulamentadoras. Atendendo normas técnicas, normas regulamentadoras, vocês vão atender a NP. Tá? Porque a NP nada mais quer do que um conjunto de técnicos da área que vem do petróleo. Antigamente a gente só trabalhava com área química e área petroquímica. De 12 anos, 13 anos para cá, que a gente vem trabalhando fortemente em usina, tá? Porque a usina não tinha essa tradição de normas técnicas.
Com os equipamentos dentro da usina não atende tecnicamente. Você pega aqueles equipamentos que é os vácuos, que não é projetado a vácuo, que não tem norma, os pré-evaporadores antigos, que não foi feito com base em norma. Então as usinas não tinham costume de atender normas. Hoje não, hoje está mudando muito, tá? Então nós vamos falar exatamente da ANP, do que ela mais visa, tá? E alguns exemplos. Então aqui eu vou passar rapidinho as normas de referências para vocês, que são normas de referência que a ANP bate muito, tá? Inspeções iniciais e periódicas, né? Quando eu falo inspeções iniciais e periódicas, eu tenho o que aqui? Eu tenho inspeções de vasos de pressão, eu tenho inspeções só da NR13, né? Inspeção de tanques e inspeção de tubulações. Hoje em dia o pessoal ainda nem começou a fazer inspeções de tubulações, mas como é que eu faço inspeções de tubulação? Se você passou por análise de risco, a primeira coisa que você tem que ter bem feito é umas build da planta. Você tem que ter um fluxograma de processo, né? E se não tiver um fluxograma de processo asbiltado certinho, vai ser difícil fazer uma boa análise de risco. Outra coisa, esse fluxograma de processo tem numeração de linha? A maior parte não. Tem os dispositivos de segurança tudo empregado? Não. Então, como é que você vai fazer inspeção de linha se não tem numeração de linha? Tá? Então é complicado. Então precisa programar tudo isso, desde os fluxogramas de processo, começa por aí, refazer, fazer as builds para fazer as análises de riscos bem detalhada, né? Na forma como a ANP vai cobrar. Tá? E as inspeções iniciais periódicas faz parte disso. Os dispositivos de segurança também faz parte disso, que é muito importante. Aqui eu coloquei, no caso de tanques, eu coloquei teto frágil, aqui como aspa, né? Por quê? O que acontece hoje no parque de etanol? O parque de etanol, 100% daquele que eu vi, não estava adequado no dispositivo de segurança. Por quê? Porque você tem que ter uma memória de cálculo com RT. Você fala, cadê a memória de cálculo dessas válvulas? Não tenho. Cadê o responsável técnico dessa memória de cálculo? Não tenho. Tem que ter. A ANP quer a RT de todo o serviço técnico de engenharia. Tá? Então ela cobra a RT de tudo. Tá? Ela pode pedir de tudo. Serviço técnico de engenharia. Então a memória de cálculo faz uma análise de risco, vai lá, fala assim, tem proteção, tem salvaguarda, tem válvula. Mas isso aí só, parou aí. Essa é uma análise de risco fraca. Fraquíssima. Tem dispositivo, tem salvaguarda, então tá ok? Não, a maioria não tá ok. Às vezes você vai ver, colocar 2 válvulas lá a olho, você vai ver que precisa de 5, 6 válvulas, né? Para fazer a respiração do tanque. Aí eu pergunto, esse tanque tem teto frágil ou não tem teto frágil? Se não tem teto frágil, eu tenho que ter dispositivo, respiro de emergência. Tem respiro de emergência? Não tem. É assim que a gente encontra todo o parque de etanol. Tá? Então precisa ter respiro de emergência. Nós tivemos um caso agora que a gente teve que fazer projeto de mais de 70 tanques em 12 unidades, porque o seguro não quis cobrir nada, porque não tinha respiro de emergência, não tinha as coisas, e deu esse problema, tá? Então, na parte desses tanques de estocagem, nós vamos entrar em alguns detalhes aqui que vocês vão ver, para ter uma ideia de como que é uma vistoria da ANP. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: Ministério do Trabalho é um pessoal que não tem qualificação nenhuma técnica. Ali tem de tudo, né? Tem desde fonoaudiólogo, a médico, então não tem coisa técnica. Então a gente não, vocês enrolam pra caramba, né? É mais fácil. A ANP não, a ANP o pessoal é técnico. A ANP vem do petróleo. O petróleo vem de uma normalização forte. Então eles são pessoal técnico, tá? Não, mas eu falava com ele aqui mesmo. Eu já tive vários empates com o Ministério do Trabalho, tá? Eu vou contar por quê.
Eu fui um dos que faz a NR13 desde 1984. E eu brigava na comissão, e é muito difícil, porque o sindicato está lá, é difícil tirar as coisas porque o sindicato não deixa. E a gente era da área patronal. Eu sempre fui representando a Bimax de Marca, que é o setor de você, o setor de quem fornece para as indústrias, tá? E representando a Bimax de Marca, a gente queria o quê? Diminuir o impacto da NR13 naquelas coisas que não tem nexo. Por exemplo, eu briguei 10 anos para tirar o teste prostático da NR13. Aquilo era um absurdo, porque tinha lá ensaios periódicos, né? Exame interno, exame externo e teste prostático periódico. Teste prostático periódico, quem colocou aquilo na NR não tinha. Deve ter sido algum fiscal do Ministério que tem, né? Por quê? Porque você estressa os equipamentos. Né? Então a gente brigou muito até conseguir tirar. Quem lembra como era a NR3 antiga, tinha mais de 20 RGI. O fiscal chegava e parava a usina porque não tinha um manão calibrado. Como você vai parar a usina porque não tem? Você vai dar o poder desse do fiscal? Não tem um manão calibrado, você pode parar a usina porque é um RGI? Era isso que acontecia. Isso chegou a acontecer no Paraná de parar a usina porque não tinha manão calibrado. Né? Porque antes era RGI. Nós tiramos todos esses RGI da NR13. Custamos, mas tiramos. Mas em contrapartida, a gente foi ganhando mais coisa para a NR13, que é o quê? É um compromisso que se tem com o sindicato, com o pessoal. Tira, mas eles querem que ponha outras coisas. Tira, mas então põe inspeção de tanque. Tira, põe inspeção de população. E assim é que foi, tá, pessoal? Mas só de ter tirado esses 20 e tantos RGI, na parte de base de inspeção ficou um RGI, que é dispositivo de segurança, praticamente. Tá? Agora o Ministério pode entender também aquilo que ele quiser como RGI, isso é entender, não está escrito. Ele pode falar, mas isso aqui é alto risco, né? Isso aqui é RGI. Ele pode entender, mas não está escrito, tá? Bom, análise de risco. O que abrange a análise de risco? A análise de risco, a versão de 2018, a ANP colocava no MOV. O MOV é o manual deles de vistoria, tá? Que as áreas que tinha que ser feita análise de risco, quais seriam na usina? As áreas destinadas exclusivamente à produção de etanol. Então seria destilaria, seria parque de tanque de estocagem também, né? Algumas áreas que eles punham como que obrigatória fazer análise de risco. E colocava lá, extração não precisa, gerador de energia não precisa, isso não precisa, isso não precisa. Gente, não tem o que não precisa agora. Ela perde essas áreas de produção de etanol, as áreas de produção e estocagem. Só que ela diz o seguinte, mas eu posso vistoriar qualquer parte que pode incorrer em risco. Então, não adianta a usina chegar agora e fazer só aquela parte que eles pegam mais, tá? Tem que fazer tudo. Por quê? E a NR1 agora? É toda a usina. Tá? E o que ele falou aqui do Ministério, se você souber fazer uma análise de risco bem feita e detalhada, tá? Você cumpre praticamente toda a NR1, desde que seja feita muito detalhada, tá? Então a gente consegue fazer. Bom, uma das coisas muito importantes quando for fazer as análises de risco esses cenários aqui tem que ser muito bem vistos: derramamento, incêndio, explosão, né, de produtos químicos. Derramamento é inaceitável. Certas coisas são inaceitáveis, tá? Então vocês têm que se proteger com isso. Vou dar um exemplo também, continuando no parque de etanol. A gente tinha uma manobra de manifold de válvulas, que era a válvula borboleta, por exemplo, num dos tanques de etanol, né? E o pessoal raqueteava aquilo porque vazava, né? Agora, quando você põe uma raquete que você vai trocar, o que acontece? Eu derramo o produto. Então, eu tenho o trabalho de colocar a raquete, porque a válvula não está boa, e
e tem o trabalho de derramar o produto, quer dizer, eu tenho derrame. Aí fala assim para mim, mas é pouco, Edmilson. Não, senhor, você vai trocar todas essas válvulas, vai usar tudo válvula biecêntrica com guarnição de teflon. É inaceitável o derramamento. Pouco quanto? Uma tubulação inteira que desce aqui, cai etanol, cai na pessoa, cai na coisa, e tem muito disso na parte da caixa de etanol, tá? Então tem que usar a válvula certa, não é ficar com gambiarra, né? Usando raquete para poder alterar o sistema, tá? Bom, aqui eu disse para vocês mais ou menos as áreas que o pessoal impunha, né? O negócio não está funcionando. Aqui, pessoal, a gente vai assim, ó, esteira de bagaço, sim, geração de vapor, sim. Eles nem faziam geração de vapor, eles agora estão pedindo. Eu mesmo questionei, como é que vapor não? Vapor faz parte do processo do etanol, né? Como é que o vapor não faz parte do processo de etanol? Obrigado. Então, pessoal, a parte de caldeiras, esteira de bagaço, tá? Linhas de distribuição de vapor, ok? Peneira molecular, fermentação, aparelho de excitação, concentração de vinhaça, as torres de resfriamento, tanques de armazenagem de etanol e carregamento de etanol, tá? Esses outros eles falam que não, mas cuidado com isso, fala que não, mas pode pedir, tá? E a NR1 exige da indústria inteira. Então, o certo é fazer análise de risco de toda a usina, tá? Aqui, pessoal, alguns itens que a gente deve, quando a gente faz uma boa análise de risco, a gente tem que reportar todos esses documentos, tá? A gente fala do fluxograma PNID, que você tem que ter todos os tags dos equipamentos. Então, vocês têm na usina um procedimento de tagueamento de equipamento? Quase 100% que eu pego não tem. Então, não existe um tagueamento correto de equipamento. Tem tagueamento de dispositivo de segurança de todos os elementos da instalação? Não tem, precisa criar. Então não se faz uma as-built de um local sem um procedimento de tagueamento, sem fazer um tag. O que a gente pega? Eu vou no setor de automação, no COI, por exemplo, no centro de operações, o operador está operando nas telas dos computadores um tag. Eu pego os desenhos, é outro tag. Eu pego o físico, é outro tag. Mas como é que conseguem fazer uma análise de risco, fazer uma documentação de tudo isso com 3 tags diferentes? E aí o pessoal ainda coloca tag era não sei o que, passou para não sei o que, né? E aquela bagunça, tá? Então, primeira coisa, procedimento de tagueamento para fazer um fluxograma, um as-built de fluxograma, tá? Memória de cálculo API. Eu tenho que ter memória de cálculo do tanque API e tenho que ter memória de cálculo das válvulas dos dispositivos de segurança, tá? Desenhos de conjunto, né? Com detalhes do tampo frágil. Por quê? Porque se eu não tiver tampo frágil, que a maioria não tem, vocês vão ter que ter o respiro de emergência. O que é respiro de emergência? Respiro de emergência é um sistema que a gente calcula para fogo externo. Se houver fogo no tanque, esse respiro tem que abrir e explodir antes do tanque. Então ele vai explodir e não vai deixar explodir o tanque. A API fala que eu não posso rachar o tanque ou danificar o tanque no seu costado e no fundo. Eu tenho que danificar lá em cima, tá? Se em caso de fogo externo, tá? RT de tudo, tá? Relatório de inspeção, esses vasos agora, esses tanques, tem que ter inspeção NR13, tá? Também, antigamente não tinha. E está vencendo no ano que vem o prazo para colocar isso em dia pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, o ano que vem, vence o prazo para ser colocado isso em dia, tá? Inspeção de rotina. Tanques não é a mesma coisa que vasos de pressão. A parte de tanques, por exemplo,
a ANR deixou para vocês, usuário, falar a periodicidade. Qual é a periodicidade? A usuário de pressão é a periodicidade em função da categoria do vaso. Então, se a categoria for 2, eu vou ter de 4 anos para ser inspecionado o exame interno e 2 anos no interno. Então, tanques, vocês criam a periodicidade com base em uma norma. Esse tipo de tanque vocês vão criar que periodicidade? Que norma vocês vão adotar de inspeção? A própria API. A API tem a norma de inspeção. Então vocês vão criar um prazo de inspeção máximo de 5 anos exame externo e 10 anos exame interno, máximo. E a inspeção de rotina. O que é essa inspeção de rotina? Ela é uma inspeção mensal. É só um checklist que o próprio operador faz, tá? Então são 3 inspeções, externo, interno e uma inspeção de rotina mensal. O operador faz um procedimentozinho, o que ele vai ver, um checklist, uma vez por mês ele tem que fazer um checklist de cada tanque, tá? Então é obrigado a ter no seu procedimento essa inspeção de rotina, tá? Livro de registro de segurança, memória como eu falei, suas curiosidades, certificado de calibração, evidência de treinamento NR12 e NR20. Mas por que NR12? As usinas não treinam ninguém de NR12. Eu não vi uma usina até hoje que tem um pessoal treinado de NR12. Todos os operadores da usina têm que ser treinados em NR12, porque é a parte de máquinas e equipamentos. Aí você fala assim, mas já não tem NR13? Tem também. NR13 o que é? Operadores de caldeiras e operadores de unidades de processo 1 e 2. Tem que ter os dois. E tem que ter também a parte de NR12. A gente consegue dar um treinamento que cumpre NR12 e NR13, mas tem que fazer um programa para isso, tá? E as usinas não têm treinamento NR12. E todos os operários da usina têm que ter NR12, tá? E tem uma coisa interessante nessas NR também, tá? O que é interessante? A escolaridade. NR13 e operador de caldeira depois tem que ter ensino fundamental. Às vezes você pega o pessoal, não tem. Mas como vocês deram o curso para o cara, às vezes não tem nem o ensino fundamental que ela exige. Entenderam? Então, a parte de treinamento, pessoal, pega para a ANP, ela vai pedir os treinamentos, vai pedir tudo isso, e é o seguinte, fala assim, pessoal, a pessoa vem aqui e pega, existe 1000 coisas para eles escolherem, eles escolhem o que eles quiserem. A gente nunca sabe onde vai pegar firme, mas as partes mais pesadas que eles não deixam de ver mesmo e que vão rolar muito, são essas áreas classificadas. Essa parte de treinamento também eles pegam bastante. E as partes de inspeção, tá? Então essa parte de inspeção também é muito vista. Bom, então como eu disse para vocês, as normas técnicas de referência, eu tenho aqui 13, 12, né? A ABNT e a API 650. Né? A API 650, porque as normas regulamentadoras não são normas técnicas. Tem gente que acha que a norma regulamentadora é para você projetar. Não, a norma regulamentadora não tem nada de técnica, tá? Ela nem pode. Ela caiu na besteira uma vez de falar que válvula de segurança era obrigatória. Isso foi votado no Congresso, é lei. Então quer dizer o seguinte, mesmo que aquela válvula não fizesse função nenhuma, ali tinha que pendurar uma válvula lá. Hoje nós tiramos isso da NR, ele saiu agora. O PLH pode, através de parecer técnico, tirar a válvula do sistema. Tá? E dá para tirar muita válvula do sistema, né, pessoal? Dá para tirar muita válvula do sistema. Tem válvula que nem poderia ser colocada. O pessoal coloca que ela não vai fazer nada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pego uma tubulação de água de grandes volumes e estou mandando lá para o sistema de condensadores da destilaria. Aí tem lá 3.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos de água. Como é que você vai colocar uma válvula de segurança para aliviar 2.000 metros cúbicos de água? Não tem sentido. Água.
né? Às vezes a própria pressão de shoot-off das bombas vai ser a de PMTA dos vasos. Então nunca vai ultrapassar a PMTA dos vasos. Então a gente chama isso o quê? Eu posso emitir um termo técnico, o pH. Só que esses pH que tem aí não vai nem na usina, né? Eles mandam inspetor. Então, como é que eu vou emitir alguma coisa? Tá? Então cuidado com o nível técnico do pessoal que for fazer as inspeções, tá? Outra coisa, eu posso então não fazer mais, não ter uma válvula no sistema, desde que tecnicamente eu resolva isso, tá? Aí eu listei várias normas de referência para análise de risco, falando aqui. Aqui tem os documentos da ANP, tá? O principal aqui, o mais trabalhoso é a análise de risco, sem dúvida, o resto aí é tranquilo, tá? Mas a análise de risco é trabalhosa. Isso é uma coisa que precisa vir sendo feita há muito tempo. Uma usina, para fazer bem feita, ela precisa pelo menos de um ano e meio para fazer isso bem feito. Mas é sempre em cima da hora, né? Agora, para fazer bem feito, precisa pelo menos de um ano e meio para fazer toda a análise de risco da forma como ela tem que ser, tá? Então a gente fala que é um documento estruturado, tá? Com as metodologias próprias, assinado por um profissional legalmente habilitado, identificar sistematicamente os perigos e estimar os riscos da instalação produtora. Eu vou estimar os perigos e vou identificar os perigos e estimar os riscos. É isso que tem que ser feito, tá? Aqui tem algumas normas da ABNT também, que a gente colocou, tá? Aqui é o manual, né? Os dizeres do manual. Aqui a ABNT também, tá? Aqui já as NRs principais, tipo NR20. As NRs principais, a ANP chama, a parte de projeto de tanques, que 650 620, baixa pressão. Aqui é interessante, aqui, ó, a API 2000 também, tá? O que é a API 2000? Da sétima edição, sexta edição para frente, ela tem um método muito mais rigoroso para as válvulas do dispositivo de segurança, tá? Muito rigoroso, principalmente para a vaca. Por quê? Porque ocorria muito incidente, então ela ficou muito crítica para a vaca. Então ela vai dar uma capacidade de vento muito maior do que as antigas. Então às vezes eu tinha 2 válvulas de 4. Mas qual que eu vou atender? Os tanques antigos que tiverem memória, que tiver a responsabilidade técnica, que tiver tudo, você não precisa mexer. Mas os tanques a partir de 2014, você tem que fazer pelo método rigoroso, tá? Então essa é a forma como precisa ser feito, tá? Aqui a gente falou das inspeções periódicas, né? Que aí vem as iniciais, as periódicas. Aqui a gente falou a data limite, né? Passaria a ser 24 meses, tal, inspeção da API também, inspeção externa, os prazos das inspeções aqui, que está na API 10 anos, para interna e externa 5 anos. Os limites de pressões, isso daqui o pessoal às vezes faz as normas da API, mas não toma cuidado com esse limite de pressão, tá? Eu tenho limite de pressão para vaca, pressão positiva e também para o set da válvula. Quanto mais baixa for o set da válvula, maior vai ser a válvula. Mas quanto mais alto for o set da válvula, maior vai ser a condição de pressão do tanque. Então uma coisa, eu posso ter válvula grande com um tanque mais espesso. Aqui são os dispositivos de emergência, como eu falei, aqui é o respiro de emergência, né? E aqui é a válvula de alívio de pressão em vácuo, que também vem com o porta-chamas integrado, tá?
Aí foi a API Standard 2000, que é a que a gente usa para dispositivo de segurança em tanques de etanol. A partir da sexta edição de 2000, que é 2009, depois 2014. A sétima edição, sexta e sétima. Tá? Que obrigou a colocação de porta-chamas, porque o pessoal antigamente não tinha obrigação de porta-chamas, mas o porta-chamas tem que ser integrado hoje, tá? Pela API, a partir dessa edição também, tá? Que a gente chama de método mais rigoroso. Outra coisa, pessoal, qual que é o ponto de fulgor do etanol? 78 graus, certo? O pessoal aquecendo o etanol estocando a 78 graus. Nem os dispositivos de segurança podem trabalhar assim, tá? Cuidado. Não aqueça o etanol para estocar o etanol aquecido, tá? Aqui são alguns esclarecimentos sobre a forma como se deve adotar os dispositivos, né? Sistema de emergência. A parte de bocais, né, como você detalha tudo também, para poder receber o sistema de emergência também. E aqui as pressões, tá, pessoal? Ó, mais ou menos as pressões que se usa para você ter pelo menos um dispositivo de segurança, a mais baixa possível para mim acoplar o dispositivo de segurança. Porque se você levar as pressões, você vai ter que implementar isso dessa forma, tá? Bom, gostaria de convidar aqui à frente, para a gente dar início ao debate, o Anderson Oliveira, que é o engenheiro de segurança da Pedra Industrial, e o Manuel Messias da Cruz, ele é o gerente industrial da Viral, da unidade de Cacique. Vou pedir para o Anderson se apresentar. À vontade, Anderson. Bom dia a todos aí. Bom, agradeço a Wanda, o Diogo, o pessoal do Nome que nos convidou para participar. Está estudando? Que nos convidou para participar. Sou anos, né, na minha formação como engenheiro civil, depois eu fiz salvo em segurança do trabalho, estou há 22 anos na área. Trabalho. Deixa eu tentar lembrar. Obrigado, Diogo. Já é difícil, o Diogo ainda disse que eu vou sacanear, né? Mas obrigado, tá tudo certo. Bom, eu estou há 22 anos na área de saúde e segurança do trabalho, tenho algumas outras formações, tem dois professores meus aqui no momento, o Gilmar, né, e o Edilson. Eu vou falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Eu, no final de 2000, um conjunto de pessoas aí, no final de 2003, né, até agora no atual momento, a gente passou por 4 auditorias, a gente participou efetivamente de cada um, tá? Cada uma tem seu jeitinho, tem sua maneira, tem seu método, porque depende muito dos auditores, das experiências que ele tem, mas o método de preparação, o método de conceito, todo o move, tudo preparado de uma forma que a gente possa atender um certo critério e demonstrar as evidências, tá? O Edmilson brincou aqui, né? Realmente, né, muitas vezes a gente se olha ou chega num processo, olha, é o que eu tenho para apresentar. Esse é o problema. Muitas vezes a gente falta um projeto, falta um fluxograma, falta alguma informação técnica. E aí se vira nos 30, né? A gente precisa dar alguma resposta, porque o resultado final é a gente poder fazer a operação do processo. E além dessas 4, a gente está com mais uma unidade que vai passar por essa inscrição da NIP agora em março. Então a gente está se preparando também. A gente vem discutindo bastante análise de risco, faz parte do nosso processo de aprendizado. A gente está 8 meses trabalhando nesse tema, né, e é muito grande, gente. É assim, trabalhar com essa questão e fazer parte disso também levar a segurança a um outro patamar. A gente está buscando, né, melhorar os nossos conceitos. Quando a gente fala em segurança, a gente pensa em saúde ocupacional da nossa área. Mas o fato da gente trilhar um novo caminho, que é a segurança do processo, vai nos ajudar bastante.
Até porque os grandes eventos, as grandes situações são mudanças no processo, que geralmente está ligado aí à questão organizacional, né? Muitas vezes está ligado a uma decisão mal dada de um gestor, de um gerente, né? De não fazer um processo, não fazer um procedimento, não fazer um controle. E a gente, na hora de atender esse povo, a gente tem que estar preparado para responder aquilo que foi decidido na hora certa. Tá? Então, a gente sofre bastante nesse caso. Bom, essa foi alguma das experiências que eu tive aí, que a gente vai conversando. Manuel, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua experiência. Bom dia, pessoal. Sou Manuel Messias, sou gestor da área industrial da usina Vial. Recentemente nós passamos também com a vistoria aí da ANP. Nós temos um parque fabril que tinha capacidade de produção de 600 mil litros dia e uma planta de hidratado e uma planta de anidro com 300 mil. E nós transformamos essa planta de anidro também para a produção de hidratado. Então nós pedimos a redução da fabricação de etanol hidratado, zerando ela, de anidro, e elevamos a nossa produção de hidratado para 1 milhão de litros. E para isso a gente precisou atender todos os requisitos técnicos e as normas técnicas vigentes aí pela ANP. Fizemos todo o processo aí para a entrada na documentação e acabamos acreditando que seria simples assim, né? Apresentar o fluxograma do processo, apresentar os projetos, memorário descritivo, ok. De repente nós recebemos lá o MOB com muitos itens a serem atendidos e tivemos que correr contra o tempo, porque a gente estava com uma produção elevada e precisávamos produzir. Diante dessa situação, nós formamos um comitê interno ali na usina e fomos estudar, fomos buscar parcerias. A gente visitou a unidade da pedra que tinha passado por uma auditoria há um tempo atrás e fomos buscar entender o que a gente precisava fazer, porque realmente assusta, porque são muitos itens a serem investigados. E assim, quando nós corremos atrás de tudo isso, fizemos o que poderia ser feito e ficamos devendo um documento. Nós ficamos devendo a análise de risco, porque não havia tempo. Mas assim, a gente começou no mês 3 de 2023 e no mês 11 de 2023 a gente conseguiu a licença. Então a gente correu muito contra o tempo. E a gente sabia que a gente já era uma conformidade logo na análise de risco. E a gente foi para tentar entender, até porque não tem muitas, eu acredito, se não me engano, foi em 2018, né, que começou a exigir isso aí. Então, não tem muita, a maioria das usinas em 2018 já existiu, então ninguém precisou procurar isso aí, passar por essa nova aprovação, solicitar aumento, alguma coisa assim, ou plantas novas. Diante dessa situação, nós resolvemos enfrentar os feras lá e percebemos o quê? Nós percebemos que, como o Edmilson falou, eles são extremamente técnicos. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Não dá para enrolar. Então, se alguém for passar aí por uma vistoria dessa aí, já pode ir ciente. Faz o que tem que ser feito, tem que fazer a lição de casa. E é difícil. A gente percebeu que não é difícil, mas é trabalhoso. É muito trabalhoso, principalmente a análise de risco. E o atendimento daqueles vários requisitos lá também é bastante trabalhoso. Você tem que ser criterioso, não deixe passar uma vírgula, porque eles identificam essa vírgula faltante, com certeza. Nós achávamos que, por exemplo, chegou dois auditores lá, jovens, falaram, esse aí não entende nada de usina, está sossegado. Muito pelo contrário. Eles entendem e entendem muito, 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 muito. Não deixam passar nada. Mas a gente estava bem documentado, recebemos até um elogio pela ANP. Eles falaram que as usinas que eles costumavam visitar dificilmente apresentavam a quantidade de documentação que a gente apresentou, bem feito, mas ficamos devendo análise de risco.
porém, ficou como ressalva ali, e a gente colocou no cronograma, que você não atende, você tem um prazo, você precisa apresentar um cronograma para eles, de atendimento daqueles requisitos. Nós apresentamos o cronograma, foi aceito, fizemos análise de risco, foi aceito e a nossa licença saiu. Então a experiência que a gente teve em 2023 foi essa. Ótimo. Ô Anderson, fala um pouco dos pontos sensíveis que você observou numa vistoria, né? Ponto sensível. E qual que é os itens de maior relevância que você observou durante a vistoria que você participou? Bom, é importante, como o Manuel colocou aí, né, uma fala dele que eu acho que vocês têm que lembrar sempre de passar por isso. Os caras sabem fazer perguntas, eles entendem o que estão perguntando, né? Então, realmente são bastante técnicos, né? Eles são conhecedores aí de análise de risco, gestão de risco, do conceito do problema, e conhecem o processo de fato também, não é tão fácil escapar do questionamento deles. Bom, o que eu vejo, né, de principal no que chama a atenção nossa, o documento principal, né, que é a análise de risco, é nela que a gente coloca a forma de gerenciar o risco, a forma de trabalhar, como o contexto a gente trabalha naquele determinado tempo, e aí a gente tem que escrever bem, né, tem que escrever de fato uma realidade, mas que também não deixa você passar algum sinal, alguma coisa preocupante no caso de não demonstrar a segurança do processo. Essa é a grande preocupação. E muitas vezes quando você vai escrever, falta informações, falta documento, então ter essa expertise na hora de colocar no papel é interessante, né? Procure especialistas, procure pessoas que conheçam esse sistema, mas na hora de colocar no papel, vocês façam uma peneira, tá? O Rodrigo brincou aqui com vocês na hora lá, eu tenho medo de auditor sim, né? E sei que de certa forma é perigoso, até porque nesse sentido, né, principalmente nesse processo, ou você interdita a planta, ou você paga o equipamento. Então é bastante estressante, é bastante complicado. A análise de risco, gente, ela é a principal, vocês têm que fazer funcionar. Mas há coisas que vocês não podem esquecer, que são riscos potenciais, né? Por exemplo, áreas classificadas que o Edmilson colocou. É importante vocês trabalharem esse tema, conseguirem um laudo de conformidade dela no final do processo. É importante vocês discutirem, desenharem o plano de emergência de vocês, dentro dos cenários que vocês têm, saber exatamente o que vocês estão dizendo, o que estão colocando. Porque se vocês, por acaso, demonstrarem uma falha, demonstrarem um despreparo na hora de uma emergência, obviamente vocês vão ter problema. Inclusive, em termos de comunicação para a MP, acho que 2022 teve uma nova alteração aí, então fiquem espertos que mudou um pouquinho mais. Toda vez que acontece o evento, a gente tem que avisar a MP, tá? Uma outra coisa que eu chamo a atenção é do plano de manutenção. Talvez eu acho que é o maior desafio, né, de todas as empresas aí. Porque, como colocou, é uma salada de informações, né? Nós temos uma API para atender, nós temos uma norma NR, nós temos uma BNT, e as pessoas que fazem o plano de manutenção às vezes não estão cientes de todos esses contextos. Então hoje, no meu ponto de vista, né, o plano de manutenção é frágil, né, ele não atende a expectativa e a gente precisa melhorar muito. Eu acredito que todas as plantas, né, do nosso segmento aí tem esse problema. Mas infelizmente assim, a gente precisa aprender a lidar com isso e que o plano de manutenção identifique exatamente os problemas que a gente tem na análise de risco para poder interceder a tempo e agir de uma forma que não aconteça nenhum evento crítico, tá? Muito embora seja da segurança e saúde do trabalho, me preocupo com pessoas, obviamente, fatores humanos, mas a gente entende que os fatores organizacionais no contexto, ele pode trazer acidentes muito mais preocupantes do que apenas um ou um grupo de pessoas, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. No geral, gente, quem for da saúde e segurança do trabalho se envolva, né? Seja uma pessoa ativa, seja participante do processo, porque se vocês ficarem distantes também, vocês não vão criar oportunidade de aprendizado ou de desenvolver o sistema de segurança, tá? Que é bastante complexo, né? Hoje, normas nós temos para tudo, né? Não temos gente para fazer tudo, mas normas é certo que existe para tudo. Então, talvez seja, assim, desde o começo eu tenho que pensar o seguinte: o como eu vou receber, o como eu vou tratar, como é que eu vou organizar meus documentos, como é que eu vou passar a informação. Então, se preparem, façam o teatro, né? Desenvolvam o teatro para poder receber a fiscalização. Não é vergonha não ficar conversando com o vidro, ficar trocando sozinho, mas é importante que vocês se preparem para falar, tá bom? Ótimo. Bom, para o Manuel fala assim, a gente está ligado, não está diretamente ligado à área de segurança, mas representando a área industrial, acho que é extremamente importante fazer essa pergunta para ele.
Bom, o não atendimento aos requisitos legais da ANP provavelmente vai acarretar aí desde uma interdição, apenas uma interdição da planta, né? Como, de repente, talvez só multa. Por quê? Porque a ANP, quando ela vai fazer a vistoria, ela visa principalmente a segurança operacional e meio ambiente. Então, quando ela se depara com uma planta que não atende nenhuma das normas técnicas, está em operação colocando em risco a vida dos funcionários, o meio ambiente por derramamento, alguma coisa assim, ela vai notificar, ela vai advertir, de acordo com a gravidade do que ela vai encontrar na planta, é claro, chegando até mesmo a interdição, porque na época, a gente ficou preocupado, né? Porque a gente estava com a planta em operação, isso é normal. Eu falei, eles vão vir aqui e vai ver a nossa planta, será qual vai ser a reação do pessoal? A gente teve medo de interdição? A gente teve medo, porque a gente não sabia exatamente como seria aquilo. Mas a nossa planta estava muito bem documentada. Mesmo assim, a gente teve um pouquinho de medo, né? Mas assim, então, é imprescindível que qualquer unidade fabril hoje que vá passar por essas vistorias, que eu acredito que, independente de você pedir um aumento de produção, uma nova área de produção ou de armazenamento, uma hora ou outra a ANP vai acabar vistoriando o seu parque e isso pode ser catastrófico aí para a empresa, né? Caso os atendimentos aos requisitos aí não estejam dentro dos mínimos possíveis. Perfeito, sem contar que à medida que a empresa for crescendo, for ampliando a planta, ele consegue pedir novas licenças. E o risco é esse, né, Manuel? Que ele vem para vistoriar um tanque novo e vai ver uma outra não conformidade, às vezes um outro equipamento virando sem licença e tudo mais. Enfim, é um risco. Só vou falar uma coisa que eu lembrei que é muito importante. Vocês fazem análise de risco. Lá na análise de risco, tem lá tudo que deve ser adequado. Tem que sair. Eu tenho que pôr válvula aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que inspecionar esses cantos de estocagem, eu tenho que fazer aquilo. E você tem que pôr lá quem é o responsável que vai fazer isso e qual que é a data. Aí eu falei para o pessoal, sejam realistas. E se vocês colocar a data aqui que não cumprir da outra vez, eles pegam vocês. Edmilson, mas nós vamos poder cumprir isso aí daqui a 10 anos. Ele bota 10 anos. Por quê, pessoal? Você tem 10 tanques, 14 tanques de etanol. O pessoal da comercial fala, eu não posso liberar mais depois 3 tanques para inspeção durante o ano, para esvaziar, limpar e fazer tudo isso. De cada entre-safra. Aí como é que vai fazer? 10 anos foi mais ou menos, né? Teve coisa que botaram 10 anos. Aí fala assim, o cara vai aprovar? Bom, todos os análises de risco que eu fiz foi aprovado. A única que eles questionaram, nós tivemos que fazer, executar, era que existia um tanque novo que faltou 3 válvulas de alívio. Mas como é que um tanque novo eu já vou botar para adequar? Eu penso que a pessoa da usina não tem lógica, né, pessoal? Aí eu falei, esse aqui não. Esse aqui eu quero a válvula minha. Entenderam? Então, os prazos que se põe nas análises de risco, não tenha medo de colocar os prazos que vocês têm condição de executar. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Essa questão das auditorias, a gente sabe como funciona para receber. Eu acredito que talvez uma ferramenta boa que tenha para fazer esse processo de antecipação é o gerenciamento de mudança. Porque a gente sabe que o nosso setor é muito dinâmico. De repente, um ano você vai ser mais puxado para o etanol, um ano você puxa o mix mais para açúcar, e pode ser que ali no meio você tenha que fazer algumas interferências dentro do processo para melhorar essa eficiência. Então, acredito em trazendo também esses requisitos para dentro do gerenciamento de mudança, envolvendo
equipe multidisciplinar, porque empresas maiores ainda têm o especialista de processo que acaba ficando com essa pasta, o especialista de confiabilidade que toca ali a área de manutenção, mas algumas empresas menores não vai ter esse profissional. Mas tendo esse processo muito dentro desse conceito do gerenciamento de mudança, ele pode também ajudar a antecipar bastante coisa. Então, por isso que a gente precisa também sempre estar atento a isso. Perfeito, Ana. O Marcelo, até no último congresso, apresentou um case bacana de nessa mudança. Tem. Só na questão de gestão de mudanças, né, tem um fato, um aprendizado nosso, que são atividades simultâneas, tá? Então, algumas empresas de ponta aí que têm uma organização um pouco maior do que o nosso setor, nosso segmento, eles praticam esse tema. Então, assim, toda grande mudança, toda atividade que você tem, ela precisa passar por um checagem, por orientação, que tem muito a ver com o que o Luan colocou. Mas é um procedimento que tem que ser escrito, detalhado, como a sua empresa trabalha, né? Principalmente quando eu tenho atividades de manutenção ou novas plantas dentro da mesma planta, você tem que executar esse SIMOP, tá? Vocês têm que ter esse procedimento por escrito. E essa também foi até uma surpresa, um aprendizado, porque não é a maneira, o método que a gente trabalha, né, no dia a dia. E outras curiosidades também que eu posso até colocar para vocês, por exemplo, como é que vocês fazem hoje, né, a troca de turno? Né? Como é que ela é feita, como é que ela é desenhada? Vocês têm procedimentos, protocolos, orientações de como os funcionários devem tratar do tema, a mudança? Então, esse também é um tema sensível que acabou aparecendo, porque quando a gente fala um MOVE aqui, é mínimo, gente, está pedindo um mínimo. Então, a gente precisa, todas as boas práticas de gestão têm que ser aplicadas. E o nosso segmento ainda tem muito que crescer nessas questões. Então, a gente precisa desenvolver, precisa empenhar nisso no dia a dia, né, para que as coisas não se enrosquem. E talvez o maior exercício mesmo da saúde e segurança do trabalho foi o dia que nós recebemos auditores. Aí eu entendi se a gente era capaz ou não de atender o risco. Né? E alguns eu fiquei até em dúvida se era possível, né? Certas situações que a gente vê na análise de risco, a gente fala assim, poxa, essa aí eu não atendo, essa eu vou conviver com ela, mas não como conviver. Tá? Então, sim, algumas coisas que vão surgindo, não se prendam só ao mínimo, tá? O mínimo é muito pouco. E aí, se vocês não estiverem preparados para outros questionamentos, pode ser que não dê muito certo, tá? Eu não falei para vocês, mas nas 4 lá deu certo. Foi de 30 a 60 dias para a gente liberar. Na quinta agora, vocês rezem pela gente aí, que vai ser de novo um estresse danado aí. O SIMOP, bem lembrado, que era um assunto que a gente sempre praticou, no entanto, que estava registrado nesse procedimento. Né? Então, a gente teve que correr, atualizar o nosso procedimento e colocar o SIMOP, entender também um pouco mais sobre o tema, para confeccionar esse procedimento. E a questão da troca de turno, que eles queriam enxergar isso em algum lugar. É que é um momento essencial, né? Precisa tudo ser dito naquela hora para poder passar o turno com segurança. E às vezes o pessoal acaba não fazendo isso. Aí o cara conversa do jogo de futebol, né? Do Corinthians, que foi ontem, fala da reforma do médico, mas aquele ponto de discutir o processo, ele fica de lado. Então precisa melhorar isso também. Para a segurança do trabalho é uma grande ferramenta. Vocês deveriam forçar um pouco